quando a gente começa a evoluir, que vê os resultados e vai acompanhando cada fase, cada mudança, cada transformação, isso é assim gratificante demais. A evolução do meu corpo é tudo espetacular, maravilhoso, estou muito contente com os resultados. A transformação é menos de 30 dias e eu posso dizer, hoje eu tô abusada. Eu vou treinar de barriga de fora. Tem meninas que treinam por anos e nunca conseguiram uma evolução dessa, porque elas treinam do jeito errado. Hoje eu vou te mostrar o caminho exato que tu precisa seguir. Tu vai ter acesso a um treino completo de perna e glúteo e tu vai conhecer algumas técnicas que eu utilizo dentro do XFIT para que as minhas alunas tenham o resultado de 1 ano em 3 meses de treino. Salve, salve galera, que é o Léo, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Projeto Verão. E aqui eu vou te mostrar como é que tu pode construir o corpo dos teus sonhos e conquistar o resultado de 1 ano em 3 meses de treino. Antes da gente começar, eu tenho um aviso muito importante, presta atenção. Não continua assistindo esse episódio se tu não assistiu o episódio anterior. Dá uma pausa aqui agora e procure em algum lugar dessa tela que tu vai encontrar o episódio número 1. É muito importante que tu volte lá para assistir e aí depois tu continua aqui comigo no episódio número 2. Porque eu organizei todas as informações em uma sequência lógica. Agora, se tu já assistiu o episódio número 1, fica aqui comigo que a gente vai começar. Porque hoje eu vou te mostrar o caminho exato que tu precisa seguir. Eu quero que tu saiba que transformar o teu corpo pro verão e ter resultado de 1 ano em 3 meses de treino é possível para qualquer pessoa, porque se trata de um método. Se tu seguir o passo a passo do meu método, que é o XFIT, tu também vai conseguir, porque tu vai estar treinando do jeito certo e se alimentando do jeito certo, sem passar fome. Assim como a Samara. A Samara tem 26 anos e ela já treinava. Ela já tinha tentado de tudo, mas ela não tinha o resultado que ela queria. Foi então que ela decidiu ser minha aluna e em 1 mês treinando em casa ela já teve esse resultado. Tem meninas que treinam por anos e nunca conseguiram uma evolução dessa. Sabe por quê? Porque elas treinam do jeito errado. Já ouviu falar daquelas pessoas que não gostam de academia de jeito nenhum? Não é que elas não gostam, é que elas não têm resultado. E por isso elas acabam não gostando. Eu também não ia gostar se eu treinasse e não tivesse resultado. Porque isso é frustrante. A Amanda, que é minha aluna há 1 mês, ela disse que não gostava de academia. Ela era sedentária. Aí ela fazia a matrícula e logo ela desistia. Agora a Amanda, que é minha aluna, em 1 mês ela perdeu 5 quilos e o corpo dela já mostra as primeiras mudanças. E como se não bastasse tudo isso, a Amanda me contou que agora ela se sente mais disposta. Por quê? Porque quando a gente treina musculação, a gente tem liberação dos hormônios que nos trazem bem-estar. Mas o que mais motiva são os resultados. O resultado, ele nos move. Hoje tu vai ter acesso a um treino completo de perna e glúteo e tu vai conhecer algumas técnicas que eu utilizo dentro do XFIT para que as minhas alunas tenham resultado de 1 ano em 3 meses de treino. Tem aluna minha que tem resultado em 1 mês, como foi o caso da Samara e da Amanda. Tem alunas que têm resultado em 2 meses. Mas a média de quem segue o meu método, que é o XFIT, é o resultado de 1 ano em 3 meses, que é o famoso 3 em 1. Tu também pode ter esses resultados e para isso só basta seguir o passo a passo que eu estou te ensinando. O mesmo passo a passo que centenas de alunas minhas já seguiram. No episódio anterior eu te mostrei os erros que tu precisa eliminar. Tu precisa parar de achar que comer carboidrato vai te engordar, sendo que ele é a principal fonte de energia que o nosso corpo utiliza no treino de musculação. Parar de achar que fazer dieta é comer pouco. Na verdade, comer pouco vai fazer com que tu perca massa muscular e não gordura localizada. Parar de achar que é o aeróbico que vai fazer tu emagrecer, porque a principal atividade para ter um corpo definido, para emagrecer ou para ganhar massa muscular, e sempre vai ser a musculação. E tu precisa treinar com o ângulo certo nas execuções dos exercícios. E também precisa riscar de uma vez por todas aqueles exercícios que não servem para nada e seguir a ordem certa dos exercícios do teu treino. E hoje eu vou te mostrar o que tu precisa realmente fazer para treinar de uma maneira eficiente. E o primeiro ponto que eu preciso que tu entenda é que tu precisa treinar o mínimo possível necessário. Para conquistar um resultado rápido, tu não precisa ficar horas na academia treinando. Se tu é uma das pessoas que treina muito, para agora. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. E o mais provável é que o teu treino não está sendo eficiente do jeito que deveria. Quantidade não traz qualidade, não traz resultado. Tu precisa treinar de uma forma inteligente. E na maioria dos casos, isso significa treinar bem menos do que tu está treinando, mas com a técnica e a intensidade certa. Eu vou te mostrar agora algumas técnicas poderosas para tu treinar com intensidade. E essas técnicas, além de acelerarem os resultados, elas vão diminuir o tempo que tu passa na academia treinando, porque tu vai estar treinando de uma maneira eficiente. E a primeira técnica que eu vou te mostrar é uma técnica que a gente chama de super slow. O que é super slow? É um movimento muito lento. Em qual
momento a gente vai fazer essa super slow aqui? É na descida ou na subida? Na subida, que é o momento mais difícil da gente realizar essa técnica super slow. Então é basicamente o seguinte, vou me posicionar aqui no leg press, os pés em paralelo com o quadril, posso colocar o meu pé levemente apontando para fora, mas eu vou deixar ele reto, que eu acho mais seguro para a gente conseguir fazer e para que a gente consiga também trabalhar mais a musculatura do quadríceps. Tirei, e o que eu vou fazer? Vou descer numa velocidade normal de 1 a 2 segundos e eu vou subir lento. Quando eu for subir, eu preciso direcionar a força onde? Na metade do pé para trás. Então eu não posso colocar a força aqui, eu preciso colocar a força assim, sem descolar a ponta do pé também. Então o movimento ele fica mais ou menos o seguinte: desce em 2 e sobe agora devagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegou aqui, semiflexão no joelho, desce de novo. E segura. 1, 2, vai empurrando. 3, vai empurrando. Força na no calcanhar. 5, 6, desce. 1, 2, 3, ó a perna tremendo. 4, 5, 6. A última, ó. Ó como ativa o quadríceps. Ó o quadríceps marcando. Os pés estão marcando. 2, 3, 4, 5, 6. Qual que é o segredo dessa técnica? É que nessa técnica, tu não vai conseguir utilizar uma carga tão grande. Porque, como eu falei, a fase concêntrica, onde a gente está empurrando, é o momento mais difícil da execução. Então, se a gente faz o momento mais difícil da execução lento, o nível de estresse e fadiga na musculatura-alvo, que é basicamente o quadríceps e o glúteo, vão ser gigantescos. E agora eu vou te mostrar uma técnica poderosa para te sentir muito mais a musculatura do glúteo na elevação pélvica, e provavelmente muitos de vocês não conhecem essa técnica que se chama pico de contração, que nada mais é do que uma isometria, ou seja, uma pausa no final do movimento da fase concêntrica, na subida. Então o que eu vou fazer? Eu vou descer devagar, e quando eu for subir, eu vou subir e contrair a musculatura do glúteo. Mantenho o meu glúteo contraído e seguro 3 segundos. 1, 2, 3. Quando eu for descer, eu não vou despencar. Eu vou controlar o movimento da descida. Cheguei aqui embaixo, faço o movimento da subida e contraio a musculatura do glúteo. Pico de contração. Assim eu consigo mandar mais sangue para a musculatura do glúteo e eu consigo melhorar a percepção neuromuscular. Ou seja, eu consigo sentir muito mais a musculatura do glúteo. Então, se tu é uma pessoa que tem muita dificuldade de sentir o glúteo fritar na elevação pélvica, coloca essa técnica em prática que eu tenho certeza que tu vai sentir muito. Dá uma olhada no corpo da Juliane quando ela começou a corrigir esses detalhes. Tu consegue perceber que a técnica certa e pequenos ajustes fazem toda a diferença? Quando tu corrige os detalhes, tu consegue potencializar e acelerar os resultados. Além disso, para evoluir e manter os resultados, tu precisa de um método de treino. Seguir essas fichas básicas de treino de academia de 3 de 10, 3 de 15, 4 de 8 não funciona. Uma coisa que tu precisa entender é que tu precisa variar a metodologia de treino. Não adianta fazer o mesmo treino todo mês, por exemplo. Todo mês a gente precisa trocar o treino e a metodologia também. Léo, mas o que é então metodologia de treino? Metodologia de treino é uma estrutura elaborada com a ordem perfeita dos exercícios para cada músculo, com as técnicas e os métodos aplicados no momento certo e com a quantidade de repetições e séries ideal também, com a cadência certa, óbvio, e respeitando o intervalo de descanso ideal. Eu vou te explicar sobre 2 metodologias rapidinho. E agora eu vou te mostrar uma técnica poderosa para te sentir muito a musculatura da coxa no exercício de cadeira extensora, que é a técnica rest pause. E funciona basicamente assim. Eu escolhi uma carga para que eu consiga chegar na falha ou o mais próximo possível dela entre 8 e 10 repetições. Ou seja, eu preciso chegar na falha ou próximo dela entre 8 e 10 repetições. Beleza, coloquei a carga, vou começar o exercício. 1, 2, vamos supor que eu estou na 9ª já. 9, quase não consigo erguer. 10, quase não ergui, falhei. Descanso 10 segundos, não vou mexer na carga. Acabou os 10 segundos, continuo, o máximo de repetições. E vou, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Falhei. Descanso 10 segundos, não mexo na carga. E vou de novo. 1, 2, cheguei na 7ª, 8ª, não consigo levantar mais. Descanso 10 segundos e vou fazer mais uma. Tudo isso que eu acabei de fazer é uma série só de rest pause. Então, essa técnica serve para que a gente consiga aumentar o tempo sob tensão da musculatura do quadríceps. Quanto mais tempo sob tensão, mais eu consigo potencializar o trabalho de hipertrofia, ganho de massa muscular. E o outro método muito eficiente se chama pré-exaustão. Vou te dar um exemplo.
Muitas de vocês têm dificuldade de sentir a musculatura do glúteo no agachamento, certo? Certo. O que a gente pode fazer para que tu consiga ter uma percepção melhor, ou seja, para que tu consiga sentir muito mais a musculatura do glúteo no exercício de agachamento, que o exercício de agachamento, o músculo primário é o quadríceps, não é o glúteo. Trabalha o glúteo muito, mas ele é um pouco mais para quadríceps, para coxa do que propriamente para o glúteo. Então é normal já sentir a musculatura do quadríceps bastante no exercício de agachamento. Mas o que a gente pode fazer? Eu posso fazer um exercício de elevação pélvica, por exemplo, que é um exercício isolado para a musculatura do glúteo, ou seja, só vou trabalhar a musculatura do glúteo na elevação pélvica. E aí eu consigo pré-exaurir, ou seja, fadigar a musculatura do glúteo, mandar bastante sangue para o glúteo. Quando chegar para fazer o agachamento, que seria logo na sequência, eu vou ter uma percepção muito melhor desse músculo, porque ele já está pré-exaurido. Então, por isso que o nome desse método é método de pré-exaustão. É um exercício monoarticular, basicamente, ou biarticular, normalmente monoarticular, que a gente usa uma articulação só e a gente consegue trabalhar o máximo possível aquele agrupamento muscular. No caso, elevação pélvica trabalha muito só a musculatura do glúteo e aí depois tu vai fazer o exercício de agachamento. E eu tenho certeza absoluta que tu vai sentir o teu glúteo fritar. E tudo isso que eu te falei, tu nunca vai encontrar nessas fichas de academia e nem nessas lives de treino aleatória da internet. Eles montam aqueles treinos fracos, sem método, com qualquer ordem, só se preocupando em fazer o aluno cansar. Essa é a verdade. Só que cansar não vai te trazer resultado nenhum. Eu não me preocupo em fazer com que os meus alunos cansem, por exemplo. Eles vão cansar porque é natural do treino. Eu me preocupo em fazer com que eles tenham resultado, que são coisas completamente diferentes. Agora eu quero te falar sobre a importância de dividir o treino corretamente. Um dos segredos que ninguém te conta é sobre a divisão de treino. Sem a divisão de treino certa, tu não vai conseguir ganhar massa e definir. Sabe por quê? Porque tu pode estar treinando muito o mesmo músculo sem respeitar o descanso que ele precisa para crescer. Muitas pessoas acham que o músculo cresce no treino, só que isso não é verdade. Ele cresce no descanso. O treino é o dano. É a partir do treino que tudo acontece. Mas a hipertrofia acontece quando tu tá dormindo e se alimentando. É muito louco isso, né? Então, se tu treina a perna todos os dias, por exemplo, tu não vai conseguir aumentar o glúteo, por exemplo. Porque o descanso é fundamental e ele precisa do descanso para que isso aconteça. Então, tu precisa ter uma divisão de treino perfeita, como, por exemplo, eu vou te dar uma divisão de treino aqui. Treino A. Quadríceps. Aí tu faz um treino completo em quadríceps, mais um exercício para o posterior de coxa, mais um exercício para o glúteo. Treino B, costas, bíceps e posterior de ombro, que é a parte de trás do ombro. Treino C, parte frontal, lateral do ombro, né? Tríceps, um exercício e mais 2 exercícios de peito, por exemplo. Treino D, glúteo, posterior de coxa e um exercício para o quadríceps. E a carga, Léo? Como é que eu sei qual é a carga ideal para cada exercício? Uma parada que eu sempre falo é, nunca compare a carga que tu usa com a carga da que a tua amiga usa. Porque cada pessoa tem um nível de força diferente e um nível de condicionamento físico diferente também. Ah, Léo, tá, mas quanto que eu devo utilizar então? Tu deve encontrar uma carga para que tu consiga chegar na falha ou o mais próximo possível dela dentro da margem de repetições que deve realizar. Por exemplo, nas fichas de treino das minhas alunas do XFIT, tá assim, cadeira abdutora, de 12 a 15 repetições. Isso significa que elas precisam encontrar uma carga para que elas consigam chegar na falha ou o mais próximo possível dela entre 12 e 15 repetições. Se fizer mais do que 15 repetições, significa que está leve, e aí precisa aumentar a carga. Se fizer menos de 12, significa que está pesado e precisa diminuir a carga. Mas tu sabia que a parada mais importante do treino não é a carga que tu vai usar? Como assim, Léo? Agora eu buguei. A coisa mais importante do treino é a ordem dos exercícios. Sem a ordem certa para cada músculo, tu nunca vai conseguir ter resultado de verdade. Mas a culpa não é tua. A culpa é do teu instrutor preguiçoso que não tem o mínimo de conhecimento para te ajudar. E quem paga o preço? É tu, que não consegue ter resultado. Cada exercício tem um momento certo de entrar no treino. Um exercício ele é usado como preparatório para o exercício seguinte. Então, se tem uma das pessoas que chega na academia e faz o exercício que acha que pega, ou o aparelho que está vazio, eu sinto muito te dizer, mas tu está gastando o teu precioso tempo e o teu corpo não vai evoluir. E não adianta tomar algum suplemento achando que é ele que vai te tirar dessa, porque isso não vai acontecer. Eu vou te dar um exemplo de um treino agora completo de glúteo com a ordem certa. Presta atenção. Primeiro exercício, glúteo caneleira, trabalhando o glúteo máximo para empinar o glúteo. Depois, elevação pélvica, também para empinar o glúteo. Depois, cadeira abdutora para preencher o buraco na lateral do glúteo, que a gente chama de glúteo médio. E depois o stiff para eliminar a bananinha, que é aquela gordura que fica embaixo do glúteo. Lembrando que fazer exercícios para a parte posterior de coxa é muito importante porque eles dão sustentação para o glúteo. Então, basicamente, o que eu fiz?
Eu selecionei um exercício que trabalha uma parte do glúteo específica, depois eu selecionei outro exercício que trabalha a mesma parte do exercício anterior, para só depois eu ir para as outras partes do glúteo. Isso é uma ordem sequencial lógica de exercícios. E só assim tu vai conseguir ter resultado de verdade. Eu não quero que tu pense que eu estou falando isso para confundir tua cabeça. Na verdade, é para te mostrar que chegar na academia e fazer qualquer exercício em qualquer ordem não vai te levar a lugar nenhum. Porque para montar um treino com a ordem perfeita é muito complexo. Mas fica tranquila porque esse é o meu papel. Mas não se preocupa, tá? Eu vou te mostrar como é que tu pode ficar independente e segura para treinar sozinha. Tu não vai mais ficar dependendo da boa vontade do instrutor e também tu não vai precisar gastar uma fortuna com um personal trainer. Eu tenho um GPS para tu colocar em prática e com isso o teu corpo vai se transformar em uma velocidade que tu nunca pensou que fosse possível. Eu vou te mostrar esse GPS nos próximos episódios do Projeto Verão. E eu espero realmente que eu tenha conseguido te mostrar que tu não precisa treinar muito. O que tu precisa é treinar seguindo um método eficiente. E agora, como combinado, eu liberei um treino completo de perna e glúteo para tu colocar em prática, seja na academia ou na tua casa também. Eu quero que tu sinta na prática como é que é um treino com método e estrutura de treino. Logo abaixo desse vídeo vai ter um botão para tu baixar os treinos, tá? Eu sei que é muita informação nova, por isso que eu quero que tu me siga no Instagram e ativa a notificação da live que eu vou fazer às 8h17. Vai ser uma live prática de treino, onde eu vou me aprofundar realmente nos detalhes desse treino com vocês. E no episódio número 3, que vai ao ar na sexta-feira, eu vou liberar o mapa da pochete zero, um treino completo de abdômen. Tu também vai aprender sobre os melhores alimentos para comer para acelerar a perda de gordura. E também os melhores alimentos para o pré-treino, para te dar energia para treinar. Porque tu não pode esquecer do que eu te falei no episódio número 1, lembra? Não é comendo pouco que tu vai perder a pochete, porque pochete é gordura. Então tu precisa comer os alimentos certos, que potencializam a queima de gordura e preserva a tua massa muscular. Combinado? Tem muita gente me perguntando sobre o XFIT, como é que funciona, como é que faz para ser minha aluna. O XFIT ele é um programa fechado e mais para frente eu vou te mostrar como é que tu pode concorrer a uma vaga para ser minha aluna. Inclusive no domingo eu vou sortear uma vaga para o XFIT na live especial se o post de hoje atingir 500 comentários. Presta atenção. Nesse post de hoje, eu quero que tu faça o seguinte. Comenta qual treino tu mais gosta de fazer. Treino em casa ou treino na academia, beleza? Corre lá no meu Instagram agora para comentar. E eu te espero na live de quinta-feira no meu Instagram, às 8h17. E já se prepara para o treino de abdômen que eu vou liberar na sexta-feira, no episódio número 3. Porque eu quero ver todo mundo com a barriga chapada no verão. Beijão e até lá.